Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, engenheiro civil e professor. Vamos direto para a resolução de exercícios da prova da VUNESP para engenharia civil. Agora a gente vai resolver algumas questões de matemática e raciocínio lógico dessa prova. O exercício 11 diz assim: seja A um número de 3 algarismos distintos, seja B o número obtido a partir de A. Trocando de posição o algarismo das centenas com o das dezenas, observando-se que B pode ser um número de 2 ou 3 algarismos, e supondo que A é maior que B, seja C igual a A menos B. Agora pergunta: o maior número que com certeza divide C é? Esse é um tipo de enunciado que pode confundir, e por isso a gente precisa fazendo o passo a passo, desde o começo, as primeiras informações que ele dá e colocando isso por escrito para poder fazer o cálculo que a gente precisa. Então, começando com a primeira frase: seja A um número de 3 algarismos distintos. A gente não sabe quais são esses. Então eu vou colocar aqui x, y, z. Pode ser 123, pode ser 457, ok? Vou colocar x, y, z. Seja B o número obtido a partir de A, trocando de posição o algarismo das centenas com o das unidades. O que é algarismo das centenas? Nesse caso aqui seria o x. Tá? O algarismo das centenas, ele é o terceiro, contando da direita para a esquerda. E o das unidades é o último número. Por exemplo, 431. Se fosse 431, 4 seria o das centenas e o 1 seria a unidade. Ok? Ou seja, o B ele é ZYX. Ou seja, invertendo a centena com a unidade. Vamos continuar lendo aqui o enunciado para pegar todas as informações. Observando-se que B pode ser um número de 2 ou 3 algarismos, e supondo que A é maior que B. Aí você pode perguntar assim: como que B pode ser um número de 2 algarismos se o A tem 3 algarismos? É simples. O A ele pode terminar com um número 0, por exemplo. Vamos dizer que seja 320. O Z seria 0. E aí ele começaria o B aqui com o 0. Seria um algarismo não significativo. Então ficaria 320, ao contrário, fica 23. Ou seja, um número de 2 algarismos. Lembrando que o A tem que ser maior que o B. Ou seja, o que a gente tira de conclusão? A gente sabe que então que o X tem que ser um número maior que o Z. Okay? Não pode ser igual, ou seja, não pode ser 101, não pode ser 304, nada disso. Tem que ser o x, tem que ser maior do que o z. Então vamos pensar em algumas possibilidades. O A pode ser 321, enquanto o B pode ser de repente 123. E ele fala assim: C é igual a A menos B, certo? Então o que a gente teria aqui? A gente teria 321 menos 123. Se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar 198. Vamos mudar aqui, vamos colocar um número mais próximo. Por exemplo, vamos colocar aqui o valor 1 de diferença apenas. 534 e o B seria 435. Você vai começar a perceber que depende diretamente da diferença entre o número da centena e o número das unidades. O número do meio, um menos o outro, vai dar sempre 0. Então o que muda mesmo é essa diferença entre o número das unidades. E esse é a menor distância possível entre o A e o B, quando a gente faz um número de diferença só. Essa conta aqui vai dar 99. Então se você for fazendo essas contas, você vai perceber que vai ser sempre assim: 99, 198, 297... Ou seja, os múltiplos de 99. Por exemplo, se você colocar A igual a 720 e B igual a 0,27, a gente vai ter aqui C igual a 720 menos 27. Isso aqui vai dar 693. 693 é 7 vezes 99. Ou seja, todos os números possíveis para C são múltiplos de 99, por isso a resposta é a alternativa D.
Agora 12. Em um restaurante, os quatro garçons decidiram juntar suas gorjetas diárias e dividir em 4 partes iguais ao fim de cada dia. Em certo dia, do total de gorjetas oferecidas no restaurante, os 4 garçons receberam juntos 2/3. Eu vou anotando aqui as informações. Os 4 garçons, eles receberam 2/3. Ok. O gerente recebeu 1/4. Vou chamar aqui de gerente. Ele recebeu 1/4. E o manobrista recebeu o resto. Esse resto é o total, ou seja, 1 menos 2/3 menos 1/4. Sabendo-se que nesse dia a soma do valor recebido em gorjetas por um garçom e o manobrista foi de R$36, ou seja, um garçom mais o manobrista vai dar igual a R$36. A diferença entre esses valores foi de... Então, quando ele fala a diferença desses valores, é porque ele está perguntando o garçom menos o manobrista, ou o manobrista menos o garçom, é interrogação. A gente tem que achar esse valor. Quanto que é o valor que um garçom recebeu menos o valor que o manobrista recebeu. Bom, parece que a gente tem pouca informação aqui, mas dá para saber sim. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual é a proporção de um garçom mais o manobrista. Então vamos pensar o seguinte: se 4 garçons recebem 2/3, um garçom recebe x. E a gente multiplica em grosso. 4 vezes x tem que ser igual a 1 vezes 2/3. Deixa o x sozinho e passa o 4 dividindo, fica 2 dividido por... O 4 vai ficar junto com o 3, então 2 dividido por 12. Ok? E o manobrista? O manobrista recebe, vamos pegar aqui, ó. O manobrista recebe 1 menos 2/3 menos 1/4. Ou seja, o total, como ele recebeu o resto, o total menos o que os garçons receberam, menos o que o gerente recebeu. Então fica assim: MM100 entre 3 e 4 é 12. 12 dividido por 1, 12. Menos 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 2 dá 8. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 1 dá 3. 12 menos 8 dá 4. Menos 3 dá 1. Então, o manobrista recebeu 1/12 do total. Bom, a gente sabe então que se a gente pegar um garçom só, ele recebeu 2/12 do total. Com o manobrista, a gente vai ter um garçom mais o manobrista, a gente vai ter a soma 2/12 mais 1/12 mais 1/12 igual a 3/12. Simplificando, a gente tem 1/4, ou seja, se 1/4 é igual a 36, significa que o total é igual a 36 vezes 4, que é igual a 144. Agora a gente já pode descobrir o quanto que ganha um garçom. A gente sabia que era 2/12, então 2 sobre 12 vezes 144. Para simplificar essa conta, 144 dividido por 12 dá 12, vezes 2 igual a 24. Enquanto o manobrista recebia 1/12, vezes 144. 144 dividido por 12 dá 12. Então, cada garçom recebeu R$24, o manobrista recebeu R$12, e a diferença entre esses valores é 12, alternativa A. Agora vamos para 13. Um vaso contém pedras de 3 cores diferentes. A razão entre o número de pedras azuis e vermelhas é 3/8. E a razão entre pedras brancas e azuis é de 5/6. Assinale a alternativa que representa o valor possível do total de pedras contidas no vaso. Então, vamos pensar o seguinte: para cada 5 bolas brancas, a gente tem 6 azuis. Para cada 3 azuis,
a gente tem 8 vermelhas. Bom, a gente sabe que não podem ser 3 azuis, né? O mínimo que a gente vai ter de azuis são 6. Por quê? Porque se for 3 aqui, não tem como a gente ter uma proporção de 5 brancas a cada 6 azuis. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse número por 2. Consequentemente, o número de vermelhas vai dobrar também. O raciocínio é o seguinte: se a cada 3 azuis tem 8 vermelhas, então a cada 6 azuis nós temos 16 vermelhas, certo? Dessa forma, a gente sabe então que são 5 brancas, 6 azuis e 16 vermelhas. Essa é a proporção. Se quiser, a gente pode até analisar de novo. Ó. A cada 5 brancas, nós temos 6 azuis, que é a segunda afirmação. E a cada 3 azuis, nós temos 8 vermelhas. Tá? Imagina dois grupos aqui de 3 para 8. Então, a cada 3 nós temos 8, a cada 6 nós temos 16. Então, o mínimo de bolas possíveis é 5 mais 6 mais 16 igual 5 mais 6 é 11, mais 16 é 27. Aí a pergunta é o seguinte: assinale a alternativa que apresenta um valor possível do total de pedras contidas no vaso. Bom, a gente sabe que podem ser 27, podem ser 27 mais 27, que é 54, pode ser 54 mais 27. Por que eu estou fazendo de 27 em 27? Porque são os múltiplos de 27, certo? Então a gente sabe que só pode ser número múltiplo de 27 para poder ter essa proporção aqui. E a gente vai ver qual desses que vai chegar. 54 mais 27 vai dar 81. 81 mais 27 vai dar 108. 108 mais 27 vai dar 135. Opa, 135. Então o próximo a gente já vai saber. 135 mais 27 igual a 162. Só pode ser então a alternativa E. Essa foi a aula de matemática e raciocínio lógico, exercícios resolvidos. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e bons estudos. Tchau!